Galera, boa noite. Gente, muito bom estar aqui hoje. O tema de hoje é um tema muito interessante, né, que nós vamos iniciar aí o nosso mês falando sobre trabalho. Ontem falamos sobre isso na reunião de homens e foi maravilhoso. E assim, hoje nós vamos também testemunhar um pouco daquilo que é o trabalho de Deus, né? Então, dentro dessa perspectiva, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele trabalha nas nossas vidas. Trabalha quando? Todos os dias, em todo momento, sempre, né? Todo esforço é do Pai. E aí, gente, nós vamos começar a pensar algumas coisas e analisar juntos aqui, né? Então, essa graça que Ele estendeu sobre nós foi um favor imerecido, né? Porque eu e você, nós estávamos afastados do Pai e através de Jesus Cristo e seu sacrifício, Ele nos reconciliou. Ele trouxe vida para nós agora, né? Então, esse esforço de se relacionar conosco, ele foi todo de Deus na perspectiva da salvação. Porque eu e você, por mais que trabalhemos e nos esforcemos, não temos a capacidade de nos salvar. Nós não temos essa capacidade, irmãos. E Deus, Ele ainda segue trabalhando nas nossas vidas, né? A gente leu um texto essa semana no pequeno grupo, e eu fiquei muito animado com o pequeno grupo essa semana, irmãos, porque às vezes a gente não pensa em algumas coisas. A gente fala assim, não, Deus trabalha? Trabalha. Né? E aí a gente começou a nomear de que maneira Deus trabalhava. Isso é muito interessante, a gente não se pergunta isso. Né? Talvez parece muito intuitivo, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado muitas coisas por não saber a maneira que Deus trabalha e age nas nossas vidas. Né? Então, hoje nós vamos instigar um pouquinho aqui. Nós vamos falar sobre tudo? Não. Mas você vai ter um norte para você começar a buscar muito mais. Amém? Então, gente, João 5,17, por favor, né? Esse é um texto muito interessante. Até hoje pela manhã nós também compartilhamos ele. Compartilhamos o pequeno grupo durante a semana também. Ele fala assim, né? Meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Né? Então, aqui Jesus falando. Beleza, gente? Então, olha só, o Pai trabalha em todo o tempo. Às vezes, a gente não sistematiza como Jesus trabalha. Né? Nós sabemos que Ele faz muitas coisas. Então, olha só, se Deus Ele trabalha, Ele tem um plano? Ele tem uma missão? Qual é a missão de Deus aqui na Terra? Qual é a missão dEle? Alguém tem alguma ideia? O que a gente poderia falar? Pode apontar aí algumas coisas? Alguém pode me ajudar? De que maneira, né, Deus trabalha? Qual que é a missão de Deus aqui? Revelar o amor de Deus, beleza. Né? Então, amar. O que mais? O que mais que a gente pode pensar, irmãos? Nos salvar. Né? Então, todo o plano é para que a gente fosse salvo realmente. Né? Só nós. Quem? A humanidade? Beleza. O que mais a gente poderia nomear? Ensinar. Perfeito. Né? Então, nós temos muitos exemplos a seguir com os ensinamentos que a gente recebe. Né? Na palavra de Deus, temos homens e mulheres, irmãos, que nos ensinam e muito, né, a respeito de modelo. Então, isso é muito legal. Tá bom? Então, depois da queda do homem, né, o propósito de Deus é restabelecer esse relacionamento conosco, né, e fazer com que a gente agora faça parte da missão dele. Então, nós falamos que é amar, nós vamos amar. Né, nós falamos que é nos dar a salvação, nós vamos agora também ser instrumento de Deus para que essa salvação chegue a outras pessoas. Né, é nos relacionar, é ensinar, é tudo isso, irmãos, e muito mais. Né? Então a gente vai começar a nomear, e eu queria assim que você fosse desafiado, né, essa semana, a pensar mais sobre isso, a respeito de como Deus trabalha. E aí nós vamos ver muita coisa interessante, tá bom? Então, por exemplo, hoje o Ari compartilhou algo legal, né, e que eu estava pensando nisso também. Às vezes a gente pensa que o trabalho ele é consequência da queda do homem.
Certo? Quantos aqui pensam que é assim? E é assim com certeza? Não. Tá bom? Porque o homem, ele trabalhava muito antes da queda. Qual que era o trabalho do homem? Deus chamou ele para subjugar, para dominar, para dar nome a todos os seres e para cuidar do jardim, antes da queda. Então, olha só, o tanto que às vezes a nossa relação com o trabalho, e às vezes o nosso entendimento sobre ele, fica aí um pouco aquém. Por quê? Porque a gente não esquadrinha as coisas que nós falamos que é a respeito de Deus, e a gente fica só naquilo que a gente ouve muitas vezes. Por isso é importante, gente, nós temos esse relacionamento com o Pai, entender a maneira que Ele age. Para quê? Para que a gente agora, vendo essa maneira, a gente possa fazer igual, Então, gente, nós não fomos criados, fora dessa perspectiva de trabalho. O trabalho não é maldição. Quando o homem ele começa a ser assalariado, essa é a maldição. Então, olha só, Marininha, posso dar um exemplo seu aqui, amiga? Então, olha só, a Marina, quando ela começou a trabalhar na missão Sal da Terra, ela começou porque ela entendia a perspectiva de voluntariado que aquilo lá precisava. Então, quando ela chegou lá sem salário. Aí um dos pastores do Sal da Terra falou assim, presta um concurso, vai ter concurso agora e tal. Não tinha grana para fazer isso, mas Deus foi lá e abençoou também para ela poder fazer. Não deu tempo de estudar, mas a Marininha foi lá e passou nesse concurso. E hoje, meu irmão, ela está lá fazendo muito mais do que aquilo que ela foi contratada. E a gente sabe disso porque isso é um bom testemunho. E aí, gente, ela não está lá por causa do salário. Porque se a gente for ver o trabalho que exerce, o salário ele é muito aquém daquilo que é o salário de alguém que exerce a função que ela exerce lá. Está vendo tanto que muda a nossa perspectiva? Então, para que a gente também faz as coisas? Nós estamos vendo Deus trabalhar, nós vamos entendendo como Deus faz as coisas, mas muitas vezes nós estamos fazendo pela perspectiva do salário. E não estou falando que ganhar bem, gente, é algo ruim, que ganhar bem é algo bom e todo mundo quer, não quer? Sim. Mas o Ari acabou de falar aqui, onde está o seu tesouro, ali está o nosso coração. Então, gente, quando a gente fala no trabalho de Deus, qual é a missão de Deus? Isso traz alguns desafios para a gente pensar, tanto internos quanto externos dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos um alcance à nossa comunidade, ao nosso bairro, à nossa cidade, o nosso país, e às vezes a gente também confunde esse conceito com coisas que não são. Por isso a gente vai analisar à luz de toda a Escritura. Certo? Apenas de alguns textos? Não. Toda a Escritura ela deve ser analisada. Então a gente vai recordar em primeiro lugar que a missão, ela não é minha, a missão, ela não é da igreja, a missão ela é de Deus. A missão, o trabalho é de Deus, irmãos. E afirmando isso, nós não estamos desprezando a igreja, porque a igreja ela tem um papel fundamental e é a maneira que Deus escolheu para atuar nesse mundo. Então eu e você temos o privilégio de participar desse trabalho. Temos a honra. Isso, irmão, é honra. E é privilégio mesmo, tá? Então sinta-se privilegiado com isso. Amém? Então, gente, por isso disse Jesus, se o meu Pai trabalha, eu trabalho também. E agora nós devemos dizer o mesmo. Se meu Pai trabalha, eu trabalho também. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Se somos feitos filhos, vamos assumir essa responsabilidade como filhos. Nós temos o exemplo, todo o exemplo aqui é de Cristo. Cristo nos ensinou a ser filho, a fazer a vontade do Pai. Ele nos adotou nessa família.
nós fizemos um curso até a respeito de adoção, que eu e a Cláudia estamos nesse processo agora, e é muito interessante algumas coisas que a gente muda. Porque, por exemplo, lá fala muito a respeito, né, do filho que é biológico, né, e fala, claro, do filho adotado. Só que se a gente, meu irmão, não adotar o filho biológico, ele também não vai se sentir parte da família. Então, todos somos adotados. Meu pai e minha mãe teve que me adotar. Seu pai e sua mãe teve que te adotar. E por isso hoje, gente, nós fazemos parte o quê? De uma família. Deus, Ele nos adotou como filhos. E assim como nós temos o exemplo agora de Jesus Cristo, nós vamos fazer o mesmo, né? E aí, gente, era muito interessante, porque se a gente começa a pensar a respeito de como Deus trabalhava, né? É fundamental a gente saber primeiro como tudo começou. Porque Ele vai determinar a missão de Deus lá no Antigo Testamento, e ela que determina também a missão de Jesus, e é que vai determinar a nossa. Consequentemente, vai determinar a nossa, né? Então, no Antigo Testamento, era interessante a gente ver todo o esforço. O esforço era feito onde? Na nação de Israel. Então, se você ler lá todo o Antigo Testamento, você vai ver que o esforço era fazer, né, de Israel uma nação modelo. Tanto que nós tínhamos o acesso limitado da palavra de Deus. Quem tinha acesso a ela? Sacerdotes. Pessoas que às vezes tinham, né, uma influência aí maior dentro da sociedade. O povo todo tinha acesso? Não tinha, né? Então havia um esforço de levar o povo para onde? Para ver aquilo que estava acontecendo em Israel. É muito legal isso, gente. Você começa a ver, né? Então, os reis, né? Todos os reis que tiveram lá, a gente vê principalmente a figura de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e ele começou a construir lá o templo, né, do Senhor, né? E aí nós vamos ver, tudo isso era para fazer de Israel essa nação. E aí depois, meu irmão, o que aconteceu? Quem veio na história? Jesus, certo? E Jesus, ele caiu de gaiato? Não, gente, tudo estava no plano de Deus. Então, todo o esforço ali, depois no Novo Testamento, né, é para que agora, havendo a figura de Jesus, aquilo não permanecesse somente em Israel. Tanto que a gente vai ver que ela começou a alcançar os povos vizinhos, e aí chegou até onde? Até os confins da terra. Né? Então a força já no Novo Testamento é para que agora Israel, né, que foi o modelo inicial, né, agora esse acesso chegasse às demais pessoas. Sacerdotes ficaram satisfeitos? Não ficaram. Porque eles queriam exclusividade, mas Deus, ele não queria isso. Deus, ele queria ser inclusivo no sentido de alcançar as outras pessoas. Por isso, nós temos o Evangelho hoje. Então, a promessa, gente, de Jesus, o esforço foi todo de Deus ali. Tudo já estava planejado, né? Então, se no Antigo Testamento a gente tinha essa força que a gente chama de centrípeta, que ela era sugada tudo para lá, né, para que fosse o modelo, hoje com a figura de Jesus, nós temos a força centrífuga, que ela é para fora. Ela é abrangente, ela é ampla. É muito legal a gente começar a pensar nisso, né? Então, de lá, Israel para o mundo. Agora, olha só, que a gente vai conhecendo um pouco da maneira que Deus trabalhou no Antigo e no Novo Testamento, né, como nós devemos nos relacionar com esse trabalho. Como a gente pode envolver na obra do Pai. E para isso, gente, eu queria que a gente lesse 2 textos aqui. Nós vamos ler João 5, continuando aí no 19 e no 20, tá bom? E depois a gente vai ler outro livro que está lá em 1 Pedro, né? Outro texto. Tudo bem aí? João 5, 19 e 20.
lá fala o seguinte: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Gente, esse texto mostra algo interessante, certo? Nós sabemos que dentro da missão de Jesus, da missão do Pai, né, de Deus, Jesus estava envolvido, certo? Então, qual que era a missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai, correto? Certo? Deixar para nós um modelo. E lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, esse é um texto muito conhecido de nós. Se eu começar a falar aqui, todo mundo vai até terminar. Lá fala assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, irmãos? Então olha só, Deus ele fala quem nós somos. Deus ele nos dá uma identidade. E ao dar uma identidade, né, nós nos identificamos com aquilo que é a missão dele agora também. E Jesus ele deixou o modelo de como fazer. Então Cristo traz a consciência agora de que nós também somos parte da missão de Deus. Qual é o modelo agora? Uma das coisas interessantes, né, que a gente escuta bastante aqui, que agora não é apenas morrer. Agora, gente, nós vamos dar a vida a favor dos demais. Porque até a gente comentou quarta-feira aqui, para morrer, basta um segundo de loucura. E hoje, né, até lá na nossa igreja de Bauru, aconteceu algo muito interessante. Triste, né? Então, a galera lá, os moradores de rua, estavam indo para o culto, e de repente eles veem uma mulher lá em cima da ponte, perto da igreja, e essa mulher ia saltar, ia se suicidar. Aí os caras, vendo ela lá, foram lá, cataram ela e levaram para a igreja. Né? E ela não queria ir, tá, gente, para a igreja, tanto que chamaram os bombeiros e depois levaram ela embora, né? Certo? Olha só, então para morrer, meu irmão, basta um segundo de loucura. Mas para dar a vida pelo outro, nós temos que ser muito mais louco. Porque, gente, nós vamos ter que viver sabendo que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Porque se Deus trabalha, nós não vamos fazer? Gente, espero que isso abra um pouco a nossa perspectiva, né? Porque os esforços de Deus, né? Agora é nos fortalecer, nos lembrar das coisas que a gente deve fazer. E nós só vamos lembrar de coisas que nós conhecemos, irmãos. Não tem jeito da gente lembrar de coisas que a gente não conhece. Então nós precisamos investir tempo na palavra de Deus. Nós precisamos investir tempo no relacionamento. Nós precisamos investir tempo em momentos como nós tivemos ontem, com os homens. Precisamos investir tempo nos momentos que nós temos também com as mulheres. Porque nós vamos conhecer mais de Deus e saber como nos envolver naquilo que é a sua obra, naquilo que é o seu trabalho, naquilo que é a sua missão. Não adianta, né? Então, atender o próximo é um esforço do Pai, mas Ele vai utilizar a minha vida e a sua. E você tem que estar disposto, irmão, porque essa é a missão do Pai, não é aquilo que eu quero fazer no momento que eu quero fazer. Então, a nossa igreja, ela tem uma perspectiva missional nesse sentido, que agora nós fazemos parte da missão de Deus. Sempre fizemos, mas nós declaramos isso. Então a igreja missional é aquela que se envolve constantemente com aquilo que é a missão do Pai. E a igreja, meu irmão, não é esse templo aqui.
Se aqui nós arrancar a cadeira, quiser jogar um futebol aqui, isso aqui, meu irmão, não serve de nada, mano. Só não pode quebrar os vidros, né? Porque senão tem que pagar. Onde Deus habita, nós acabamos de cantar aqui. E nós juntos somos morada do Espírito Santo de Deus. Somos casa. E Deus preferiu essa carne aqui, irmão. Como a gente cantou. O esforço é dele. O instrumento somos nós. Então aí nós temos que ter essa disposição, né? E aí, gente, nós vamos lembrar de Cristo. A igreja de Cristo é perfeita. Nós somos perfeitos. Irmão, dá até vergonha, né? Porque assim, é a noiva mais ingrata do mundo. É a noiva mais prostituta do mundo. É a noiva que prefere atender mais os seus desejos do que agradar o noivo. E aí, meu irmão, quando a gente vai atender a igreja, nós não queremos participar, porque nós nos achamos bom demais. Porque é mais fácil, muitas vezes, né, a gente pagar por um serviço do que a gente se envolver na causa. E eu digo isso, meu irmão, com toda a propriedade mesmo. Porque, por exemplo, né, nós já falamos isso aqui algumas vezes, que até é o Gustavo que comentava muito, há muito tempo, né? Quando você vai num lugar, num restaurante, para comer, e você vê alguém ali de fora, te olhando, você se sente incomodado, não se sente? Aí o que às vezes é a nossa reação? Você fala assim, não, vou pagar um prato de comida. Aí você dá um marmitex, né, e a pessoa some dali. Aí você se sente o quê? Aliviado. Fala assim, não, salvei meu almoço. Agora, meu irmão, Jesus ele faz isso com a gente? Não. Para onde que ele nos chama? Para a mesa? Para a relação. E aí, meu irmão, é mais difícil, é mais caro. Mas é só na relação, meu irmão, que nós temos a oportunidade de externalizar quem é Deus. Nós temos a oportunidade de fazer a missão dele, porque a missão dele não se faz sem pessoas, é sempre com pessoas. E pessoa é problemática em todos os níveis. Tem gente que às vezes a gente não quer relacionar? Tem. Tem gente que a gente às vezes queria fechar a porta dessa igreja e nunca mais está aqui. Teve dia assim? Teve. Mas eu vou por aquilo que eu quero? Por aquilo que é o meu desejo, o meu sentimento? Não. Choramos já há muitos dias, irmãos. Mas também tem muitos dias legais. Então a missão de Deus, ela vai requerer muito da minha vida e da sua, muito do nosso esforço, muito da nossa perseverança. E isso é algo, irmão, que eu falo de todo o coração. É a melhor coisa que eu pude me envolver em toda a minha vida. Nós temos essa consciência. Porque no primeiro sinal de problema, a gente quer o quê? Desaparecer. Mas Deus nos chama para comparecer. E aí, meu irmão, nós vamos precisar exceder e muito, né, aquilo que é a doutrina dos fariseus, que o Ari acabou de falar aqui, irmão. Por quê? Lá em Mateus 15:8 fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ai de nós, irmãos. Ai de nós, porque nós temos discursos muito bons. Mas se ele não vier com a praticalidade daquilo que é o reino de Deus, a sua palavra, a missão do Pai, não a sua,
seu esforço é em vão. Ele não serve. Então, no Antigo Testamento era interessante. Quando o povo se desviava daquilo que era a missão de Deus, quem aparecia? Os profetas. Então o cara vinha lá e falava assim: ó rei, você fez isso, isso e o outro. Arrepende dos seus pecados. E o castigo de Deus vai vir. E vinha, mano. E vinha. E hoje? Quem faz esse papel? Graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Só que muitas vezes nós queremos calar a boca do Espírito Santo e não dar ouvidos. Porque nós nos achamos bom demais. Nós temos pessoas, gente, que andam com a gente muito tempo. Que eles falam assim, ó, eu não leio Bíblia mais não. Aí nós, que? Escutei direito, né? Não leio Bíblia mais não. Falou, mas por que você não lê Bíblia? Porque tudo que eu tinha para aprender de Deus, já aprendi. E aí, irmão? Aí o cara só está vivendo ele. Então, aquilo que é a missão de Deus, o trabalho de Deus, já ficou para trás há muito tempo. Então, nós falamos no mês passado sobre oração. Nós falamos também, não somente orar, mas também vigiar. O Guilherme falou muito disso no último culto. Isso, gente, deve ser constante na nossa vida. E nós sempre devemos parar para refletir se aquilo que nós estamos fazendo é vontade do Pai ou é nossa vontade. Isso vai demandar esforço, irmão. Vou falar para vocês, nós, às vezes nas nossas reuniões de conselho, gente, às vezes nós trazemos mais dúvidas do que resposta. Nós colocando na cabeça dos irmãos assim, né? Irmão, nós temos que fazer dessa forma mesmo? Ah, não sei, né? A gente podia mudar? Vamos. Do ano passado para esse ano nós já mudamos algumas coisas, irmãos. A gente viu que algumas estão funcionando bem, e a gente viu que outras nós podemos mudar ainda mais, né? Certo? Mas para que nós fazemos isso, gente? Porque nós não queremos cumprir a nossa vontade. Nós não queremos cumprir os nossos desejos. Nós queremos cumprir a missão de Deus para a terra, para esse lugar, para esse mundo. Não é nem a nossa missão, é a de Deus. Né? Nós estamos certos que nós estamos fazendo isso, irmãos? Então, olha só. A vida que nós agora recebemos, né, que é a vida eterna, ela é fruto do trabalho de Deus. Lá fala assim que esse é um dom gratuito. Lá em Romanos 6, né, no versículo 23, fala assim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Tá bom? Então, a gente entendendo isso agora, gente, é que a nossa perspectiva tinha que mudar mais ainda. Lá em Lucas 9, 24, esse versículo eu vou ler rapidinho, não precisa nem abrir. Fala assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Este a salvará, irmãos. Então, olha só, Deus, Ele tem uma missão e Ele incluiu a minha vida e a sua nisso. E nós agora temos que entender que vamos dar a vida loucamente por esse evangelho, irmãos. Loucamente eu falo, gente, mas é coerentemente também, tá bom? Nós vamos entender aquilo que nós estamos fazendo, né? Nós temos que ter essa consciência de que agora é uma responsabilidade com o Pai. E o nosso esforço agora é cumprir isso, né? O foco nunca é a recompensa. Mas eu vou te falar um detalhe aqui. Deus, Ele já te pagou antes mesmo de você fazer. A salvação é dom gratuito. O que vier nessa vida a mais, meu irmão, é lucro. Porque Deus, Ele tem compromisso com a sua vontade apenas, a sua que eu digo do Pai, não a sua. Amém? Ou não amém?
Deus tem compromisso com a vontade dEle. Eu espero que isso mude a nossa perspectiva mesmo, em relação à vida, em relação a ter atenção aos nossos irmãos, em relação ao trabalho, em relação ao sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, em relação aos exemplos que Ele nos deixou, né? E para que isso aconteça, gente, Deus Ele quer nos restaurar em 4 dimensões. Primeiro, o nosso relacionamento com o ser humano. Nós temos que nos relacionar, irmãos. Já contei milhares de vezes história lá dos porcos espinhos na era glacial. Quem lembra disso? Né? Então, olha só, essa história é interessante, gente. Lá na era glacial, primeiro que já é frio, né? E no inverno é mais frio ainda. Então, os porcos espinhos tinham que dormir lado a lado um do outro. E aí, irmão, o espinho entrava na carne do outro. E o espinho do outro entrava na minha carne. Certo? Mas eles se aqueciam. Então, gente, às vezes o espinho do irmão vai entrar na nossa carne e vai doer. E o nosso espinho muitas vezes também vai entrar. Mas olha só, a perspectiva da gente viver uma relação, meu irmão, e de restaurar essa relação em todo o tempo, é isso que Deus quer trazer. Outro esforço também, gente, né, que Deus quer fazer é do ser humano com o próximo. Perdão, do ser humano com Deus. O ser humano com o próximo nós já falamos, né? Do ser humano com Deus. Então, pela queda, isso aí foi quebrado. E agora nós temos que restabelecer isso, né? E para que isso também aconteça, nós precisamos restaurar, né, a nossa relação, muitas vezes, conosco mesmo. Porque às vezes a gente nem consegue, talvez, né, falar assim, nossa, eu sou um pi, né? Sou uma... Irmão, mas Deus, Ele fala que nós somos seus filhos. Somos seus filhos amados, né? E é um detalhe, irmão. Ser filho também, nós sabemos que muitas vezes nós temos que começar a enxergar esqueci a palavra. Isso, nós temos que começar a enxergar isso. Essa identidade. Porque o filho, ele se sente parte da família. Ele se sente parte da família, e com isso, né, ele sente também que ele deve assumir as responsabilidades nela. E também do ser humano com a criação, irmãos. Então essas são as 4 áreas que Deus quer, né, nos restaurar, para que a gente também possa fazer a sua missão e desenvolver o seu trabalho. Dessa maneira nós vamos cumprir com excelência tudo aquilo que Deus tem para fazer. Então, gente, Cristo traz essa consciência de que Ele foi chamado para o trabalho e de que agora nós também somos chamados. E de quem é o trabalho realmente? De Deus. De Deus. E nós cantamos aqui que nós temos que descansar, né? O meu trabalho é descansar em Ti. Por que nós descansamos? Porque nós entendemos que nós estamos cumprindo a vontade do Pai, por isso estamos descansando, irmão. Ou você está cansado o tempo todo? Você está cansado o tempo todo, é porque Deus não está fazendo o trabalho. É você. E aí você está fazendo o seu trabalho. Espero assim que isso que a gente compartilhou agora, né, possa trazer assim, instigar o nosso coração a buscar mais. E a entender que nós precisamos depender do Pai. E entender também que nós devemos nos esforçar apesar do trabalho ser de Deus. Porque a glória não é minha e não é sua, senão dele. Amém? Amém? Vamos orar? Então, incline sua cabeça aí, né? Se quiser, né? Feche os seus olhos, se também desejar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai. Por mais essa noite na Tua presença, essa oportunidade que a gente tem juntos aqui de ser igreja do Senhor, de compartilhar da Tua palavra, de compartilhar das coisas que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o trabalho é do Senhor e que o Senhor nos utiliza para poder fazê-lo, Pai. E queremos agora, Deus, dispor o nosso coração, dispor a nossa vida, para que o Senhor possa nos usar, Pai, de maneira tremenda, Deus.
para fazer a tua obra, para fazer cumprir, Deus, a tua missão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a restaurar o nosso relacionamento com o Senhor, a restaurar, Deus, o nosso relacionamento, Deus, com a criação, a restaurar, Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, e também a restaurar, Deus, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, porque é dessa maneira que Deus vai trabalhar em nossas vidas, Pai, e através de nós. Obrigado, Deus, por essa noite. E que em nome de Jesus, Deus, a gente possa refletir sobre o seu trabalho, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos recordar, Deus, e trazer esperança ao nosso coração das coisas que conhecemos do Senhor, para que a gente possa agir sempre segundo o Senhor, e não segundo aquilo que pensamos. Obrigado, Pai, por tudo. E em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana cheia da Tua presença, Pai. Que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.